Está começando agora o nosso encontro na tarde com Manuel Modesto, a voz da verdade. Bem, meus amigos e minhas amigas, meu muito boa tarde, em mais um encontro na tarde com cada um de vocês, né? Para nossa conversa habitual de segundas às sextas-feiras. Espero que realmente, né, esse assunto tenha despertado o interesse de algumas pessoas, né? Porque, na realidade, são temas que estão ligados intimamente às sociedades, às pessoas, às comunidades, né? À política, e tudo isso faz parte do interesse de cada ser humano, de cada vivente, porque é por isso mesmo que estamos aqui, não é? E hoje vou levantar o tema, não é, sobre o papel do Estado na vida das pessoas. Você acha que o Estado serve para quê? Como surgiu o Estado, né? Como surgiu essa organização tão poderosa que aglomera milhares ou milhões de pessoas? Pois bem, não é? Evidentemente, tudo isso surgiu com a evolução da humanidade, que primeiramente pelos primórdios da história, não é? As pessoas viviam em aglomerações tribais, né? E com certo tempo, com a evolução, passaram a formar ou a se formarem as cidades e a partir daí os estados. Mas qual é o papel do Estado no mundo moderno atual? Principalmente nas democracias, né? Pois bem, o papel do Estado não é como imaginava o rei Luís XIV na Idade Média, né, da França, que ele chegou a dizer "L'État c'est moi", quer dizer, o Estado sou eu. Ele praticamente acreditava encarnar a própria figura do Estado na França, né, com o seu poderio medieval. Mas isso, evidentemente, não se encaixa no mundo de hoje, no mundo moderno, e tampouco sociedade alguma aceita mais esse tipo de imposição, esse tipo de endeusamento de determinadas pessoas que querem confundir o Estado com a própria personalidade de quem está no poder de mando, né? E nas democracias, evidentemente, sempre existe a alternância de poder. Ora está no poder alguém que pensa de uma maneira, um grupo que tem uma determinada ideologia, não é? Sempre fica nesse revezamento. Agora, uma das coisas que muitos desses líderes esquecem é que, na realidade, o papel do Estado não é perseguir uma determinada ala, um determinado segmento da população
pelo fato de não concordar, de não aceitar e de não ter acompanhado ou não ter votado naquele candidato que está no poder de mando, né? Digo isso porque o papel do estadista, seja a verve ideológica a qual ele venha a sambarcar, a defender, na realidade, o papel dele, através do Estado, é justamente proteger a população, principalmente aquela população mais fragilizada, os oprimidos, aquelas pessoas desprotegidas que precisa da mão do Estado, e até mesmo quem está nessa liderança, no comando de determinado país, tem por dever e obrigação em até proteger aquela pessoa menos aquinhoada da sorte, aquela pessoa fragilizada, até mesmo contra determinadas instituições estatais. Às vezes, o Estado tem que proteger o cidadão contra os próprios tentáculos do Estado, não é? Porque, na realidade, em parte, é isso que a gente está vendo no Brasil atual. Porque, minha gente, não é possível que queira, por exemplo, dizimar a população indígena, que hoje existem uma média de praticamente, né, muitas poucas populações indígenas. Talvez não chegue nem a 3 milhões de comunidades, né, de populações indígenas hoje no país. O que, na realidade, lá em 1500, quando do descobrimento, essa população indígena era em torno de, certamente, mais de 10 milhões de pessoas. E eles eram os nativos. Mas o homem branco europeu foi dizimando essa população, que praticamente hoje não existem quase absolutamente nada. E pior é que, quando a gente se defronta com determinados governantes, determinadas pessoas ambiciosas que querem, porque querem, eliminar até um conjunto populacional para tomar as suas riquezas, explorarem as suas terras, e isso, se não houver o papel do Estado, né, na boa aplicabilidade da legislação, da Constituição Federal, evidentemente que a tendência é justamente, né, exterminar essas populações, como a gente está vendo aqui em nosso país, né, onde o indígena praticamente está sendo apontado como determinadas pessoas marginalizadas da população, quando na realidade eles são os nativos desta terra. Eles têm realmente o sagrado direito, mais do que ninguém, de viver e manter as suas próprias terras, as suas próprias áreas, e preservar as suas tradições e as suas riquezas, as suas economias, o seu modo de vida. E isso, na realidade, não interessa a ninguém querer modificar esse modo de vida de cada população. Querer dizimar, por exemplo, a população quilombola, né? Diminuir, tratar como menosprezo, com desdém, com
preconceito, né? A população nordestina, por exemplo, né? Tratar essa questão, levantar essa questão do racismo, da violência sem limites, isso realmente não é nada bom para a pacificação social, porque na realidade, minha gente, tudo tem os seus limites, não é? E na realidade o papel do Estado é justamente proteger essas pessoas que clamam por justiças, que clamam por melhorias sociais, que clamam e exigem a presença do Estado, e isso na realidade não está acontecendo por conta de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que pensam completamente diferente e, pelo que está se percebendo, apostam no divisionismo cada vez mais claro, cada vez mais absurdo de nosso próprio povo, de nosso próprio país. E isso, minha gente, não deve acontecer sob hipótese alguma. Na realidade, uma das coisas que a gente tem que admirar em Lula e no PT, no período em que o PT esteve no poder, se vocês bem analisarem, né, sem partidarismo político, né, com a mão na consciência, né, com uma certa objetividade e razoabilidade. Se alguém analisar partindo desses pressupostos, certamente vai chegar à conclusão que na época do PT não houve perseguição, não houve essa questão de querer exterminar um determinado lado só porque não acompanhou o PT ou não acompanhou Lula ou Dilma, porque na realidade esses governantes, eles se dirigiram e administraram o país, né, com projetos estruturadores, melhorias de vidas, programas sociais, né, em que vieram a melhorar, né, a dar melhores condições a muita gente. E na realidade, uma das coisas preponderantes, e quer queiram ou quer não, quer alguém grite ou não, o que deve ser respeitado também são os direitos humanos, né? Não somente de um lado, mas de todos os lados e de todas as pessoas que precisam. E eu indago a vocês, quem mais precisa neste país da proteção estatal? Aquele ricaço que está lá em cima, na pirâmide do poder, na pirâmide da economia, espoliando e explorando o nosso povo, ou o pobre indígena lá da região amazônica? Será que os nossos indígenas capinauás, né, os nossos indígenas, né, lá de Águas Belas, né, e todos os povos indígenas, os quilombolas, né, as minorias sociais, né, aquelas pessoas que têm uma determinada opção de modo de vida, será que essas pessoas não merecem a proteção do Estado contra a investida de pessoas, né, vis, de pessoas covardes, de pessoas que só buscam e só querem fazer o mal a outras pessoas? Então, minha gente, vamos mudar essa visão de mundo, né? E vamos justamente fazer ou buscar fazer um governo para proteger as pessoas, independentemente do credo religioso, do credo político
da opção de vida. Eu acho que, e acredito, que o Estado, com a Constituição Federal de 1988 e o leque de leis existente, já são bastante e suficientes para garantir a proteção dos menos deserdados das sortes, dos menos desfavorecidos e das pessoas que procuram e necessitam realmente da mão do Estado, mesmo que seja contra o próprio poder arbitrário e autoritário do Estado, porque senão, em circunstância adversa ou diferente dessa que a gente, ou que eu estou colocando, na realidade só existe uma coisa, como o próprio presidente pregava ele mesmo, né? Que este país só teria jeito com uma guerra civil. Então, a continuar com essa visão opressora de Brasil e de mundo, então, minha gente, a gente, na realidade, tem que partir, como dizia o próprio presidente, para uma forte oposição e desembocar justamente numa guerra civil e no derramamento de sangue, porque do jeito que querem não dá para a população suportar. Então, minha gente, era isso que eu queria dizer. É muito importante o papel do Estado na proteção de sua população, de seu povo, principalmente nas democracias. Mas como às vezes nos confundem, né, onde a gente não sabe se estamos vivendo uma tirania, né, um poder tirânico do tipo Luís XIV da França, né, ou se estamos numa pseudo-democracia, ou numa democracia de algaroba, né, ou numa farsa democrática. Então, minha gente, nós temos que ter o devido cuidado e partir para outras saídas, porque é assim que o povo tem que reagir, e reagir com firmeza, antes que realmente venham a nos engolir, a nos tirar a vida. Então a gente tem que se proteger dessa pesada mão distorcida do Estado que querem nos impor. É isso que tinha a dizer nessa nossa conversa de hoje. E até amanhã, com um novo encontro na tarde. E peço a cada um que me siga no site Circuito Direto News, no meu canal Véi Modesto, no canal Exlege Advocacia, no Instagram, no Twitter. E quero dizer que este programa só é possível graças ao patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais, e da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Até amanhã.